Estamos ao vivo na estreia do nosso programa Pode Vender. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Gabriel Teixeira. Eu sou o Vitinho Portugal e hoje é a estreia. Gabriel Teixeira, Vitinho Portugal, do nosso Pode Vender, Gabriel. Pode vender, é isso aí. Vendas é a única profissão que existe. E vocês já estão acostumados que nós entregamos muito conteúdo de vendas, materiais, estratégias, dicas, pílulas. E agora, oficialmente, estreando o nosso programa aí, trazendo toda semana estratégias, histórias para te ajudar a vender mais na sua empresa, seus produtos e os seus serviços. A gente está criando aí um formato de podcast um pouco diferente, né? Vai ser um programa, um podcast, o que você quiser chamar, mas o nosso intuito é passar conteúdo de vendas para você. É passar insights, passar ferramentas e hoje mesmo a gente já vai falar de algo que vai mudar a sua trajetória dentro das vendas. Se você é vendedor, escuta, pega papel e caneta, porque isso aqui é totalmente diferente. Esse programa vai ajudar você. É isso aí. E existem muitas empresas que estão quebrando, porque não tem isso que a gente vai passar hoje. Fica aquela venda passiva. O que é aquela venda passiva? É esperar, é acordar e ficar olhando o teu time comercial, às vezes até um autônomo, que precisa de clientes e espera a chegada ali de pessoas chamando no seu celular, de indicações aleatórias, aonde você não tem um processo para trazer pessoas até você. E existem formas, ferramentas, até mesmo processos gratuitos que só precisa de receitinha para você colocar em prática e aumentar o seu número de vendas. Porque seja qual segmento da sua empresa, o que acontece com a empresa que não vende? Quebra. É isso aí. Empresa que não vende, quebra. E hoje nós vamos falar de método. Método mudou minha vida nas vendas. Desde, não quero falar muito, não quero revelar um pouquinho a minha idade, muitos me conhecem aí que vão estar vendo, mas sempre quando a empresa tem um método, ela tem receita, tem lucratividade, tem sucesso. Então, preste muita atenção porque a gente vai contar algumas histórias aqui de quando a gente percebeu que método faz toda a diferença. Gabriel, vamos contar um pouquinho de história para essa turma aqui? Vamos. Conta aí pra gente se você já teve alguma história, algum case que foi colocado um método, que foi colocado um padrão e a gente conseguiu, você no caso, conseguiu ter sucesso, percebeu aí que pode vender e tudo mais. Solta o verbo. Cara, eu vou contar um caso recente que aconteceu na própria agência. E depois eu conto até outros antes da agência mesmo, um pouco da minha história também. Eu acho que é legal nessa inauguração o Vitinho contar essa bagagem, porque esse cara aqui, meu, ele é do porta a porta raiz. O mundo precisa conhecer a história do Vitinho, porque nessa fusão aqui eu trouxe para a equipe essa parte digital, estratégia, mas o Vitinho tem a parte raiz. E venda é venda. Não interessa se é pelo WhatsApp, se é porta a porta. Às vezes o WhatsApp muda de nome, já não é WhatsApp, já é Telegram, depois não é mais Telegram, é Facebook. Já Facebook não existe, mas a venda vai sempre existir. Eu vou contar uma história que me veio agora. Top, vamos de um cima. caso que aconteceu recentemente na agência, na aceleradora de vendas, na Canguru, aonde, sem mais nem menos, eu recebi uma mensagem de um cara, não vou citar o nome dele, mas ele é do segmento da construção, e ele me pediu para iniciar os trabalhos, e eu me assustei, porque as mensagens que a gente recebe, geralmente são mensagens que a gente está esperando, porque a venda que a gente faz é provocativa, ela é intencional. E chegou uma mensagem ali de alguém que eu fiquei curioso. E quando essa pessoa me chamou, eu fui olhar no nosso CRM, no histórico de vendas ali, e eu tinha feito a primeira reunião com ele há 11 meses atrás, apresentando todo o processo. E há 11 meses atrás, não deu negócio. Olha só.
11 meses? 11 meses. Cara, olha lá, tá caindo até os trem ali. É ao vivo, o bicho pega. Cara, 11 meses. Você imagine só que você tem suas metas desse mês. Imagine que você tem suas contas do mês que vem para pagar com o dinheiro que você vai vender esse mês. Só que o Gabriel tá contando uma venda que agora eu já até sei o que é. Começou há 11 meses atrás. É isso aí. Que parada que foi essa aí, Gabriel? Olha só, nós fizemos uma reunião, como todas as vendas que a gente faz, a gente inicia uma reunião. Toda vez que entra alguém no WhatsApp, existe uma das partes, eu acho que a gente pode até citar hoje, do método. O nosso é nosso, né? É isso aí. Pode abrir o jogo. Uma das partes é agendar o próximo compromisso. E anota isso aí. isso já é um insight para você aplicar no seu processo. A venda, ela não acontece no WhatsApp, exceto para produtos de commodity que você compra, existem muitos como esse. Agora, quando é uma venda mais robusta, mais complexa, agendar o próximo compromisso faz parte do método que a gente utiliza e que você pode utilizar. Agendamos uma reunião e aí a gente conversou ali, entendi um pouco da história da empresa e no final, o que ele me trouxe foi o seguinte: Gabriel, tudo que você apresentou da agência é o que eu preciso, porque eu não tenho previsibilidade na empresa, meu faturamento fica entre picos e vales, isso vai me ajudar muito. Mas, aí tem o mas, né? Sempre. Mas eu não posso agora porque eu não tenho dinheiro e a empresa não tá ruim, mas ela também não tá boa, então a gente precisa esperar um pouco as coisas melhorarem. É um nome carinhoso que tá ruim, né? Porque se não tá boa, tá ruim. E isso me gravou. E assim, no CRM, a gente vai anotando tudo. O que é um CRM para quem ainda não está acostumado? É você usar anotações das suas conversas. Seja uma ligação, uma videochamada, como um histórico. É um controle do passo a passo de como o seu cliente está no seu processo de venda. Se você não tem, você já está errado. Não, porque você me conhecendo, você acha que eu lembraria de uma reunião de 11 meses atrás? Acho que não, claro que não. Não tem como. Esse HD aqui. Não tem como. A gente fala com muita gente. Todo dia, 5, 6, 7, imagina? Exatamente. É impossível. E lá eu anotei, ele vai esperar as coisas melhorarem. Eu tenho que tomar muito cuidado para não citar o nome da pessoa aqui. Cuidado. Mas, enfim, eu anotei isso. E quando ele me chamou 11 meses depois e eu vi essa anotação, cara, eu me senti na responsabilidade de ajudar essa empresa a mudar a vida dela. Por quê? Porque às vezes o teu cliente, ele está postergando o sonho dele, algo que vai mudar a vida dele, ele está postergando e deixando para amanhã, e não é de agora. E se você, vendedor, não tiver uma habilidade, uma estratégia, um método, você não vai conseguir ajudá-lo a conduzir a venda agora e não deixar para amanhã. Ele vai continuar procrastinando. E tudo que ele vinha... Às vezes essa procrastinação não veio de você, já vem de outras propostas, a vida dele já vem levando. E o legal que você está falando, Gabriel, e o pessoal que está assistindo a gente, é um método. Nós estamos falando de método. Por que você aí nas suas vendas tem que ter um método? Porque o Gabriel, ele fez um passo a passo há 11 meses atrás. Então é um método. O que é o método? Ele chegou, fez uma abordagem, ele passou, ele até comentou já o próximo compromisso, que é uma reunião, e da reunião o cliente negativou. Só que tem um passo também importante que é o follow-up. É isso aí. Eu sei que na aceleradora a gente faz um follow-up bem feito. Vocês estão assistindo aí, pode ser até um personagem do nosso follow-up. Ok, Gabriel? Não é isso aí? É isso aí. E esse passo a passo é um método. A gente criou um método, a gente desenhou um método. Imagine que aqui a mesinha tem um mapa e o passo a passo da jornada do cliente. E a gente está fazendo isso. E você, se você não tem, começa a pensar nisso. Começa a construir isso. De que jeito? Internet tem um monte de jeito aí para você aprender. Você pode ser cliente da aceleradora, você pode contratar um mentor, você pode assistir aula dos experts aí que tem na internet, o Caio Carneiro, o Joel J, o Conrado Adolfo, e aí vai uma porrada de gente que você tem acesso através da internet. Mas se o cara não tem o método, não está vendendo, vai dar pau. Aí sabe o que acontece? Acontece com o que a maioria das empresas passam.
deixa dinheiro na mesa. Você está deixando dinheiro na mesa? Vamos fazer uma conta básica aqui de cabeça se eu conseguir aqui. Vamos lá. Se você recebe se você faz 3 orçamentos por dia, olha só, num ticket de R$1.000, você está falando de 3.000 por dia. Isso vezes 30, quanto que dá? 90 mil. 339. 90 mil de oportunidade anual, mensal. Desses 90 mil, quanto que você vende? 20? 30? Um exemplo. Não sei qual a tua conversão. Mas tira 20 mil de 90, sobra 70. A minha pergunta não é para o que você vendeu dos 20. É o que você está fazendo com os 70 que você está deixando na mesa. E bem provável que você investiu para ter essa oportunidade na sua mesa. Investiu em quê? Você pode ter investido em campanhas publicitárias, você pode ter investido em parcerias estratégicas, você pode ter comprado mídia através do tráfego pago, você pode ter investido energia e tempo na prospecção e você está jogando no ralo e dando de bandeja para o teu concorrente fechar essa tua venda. É muito legal o Gabriel tá falando aí, ó, quando você fizer principalmente clientes nossos aí que tá fazendo tráfego pago, fechou, não fechou, joga fora. Isso aí custou dinheiro. Se um lead está chegando para você custa R$3, está jogando de 3 em 3, você chega a 3 por dia, vamos arredondar R$10. Todo dia você está jogando R$10 no lixo. E a nossa briga é para não formar clientes preguiçosos. Com muito carinho e amor do mundo, a gente tem extrema gratidão a todos os nossos clientes e é nossa responsabilidade fazer com que os nossos clientes sejam agentes vendedores intencionais, famintos por venda, por meta, por bater a meta ali, por conquistar o cliente e conduzir o cliente até o fechamento da venda. E se ele é, a gente brinca, o que é um cliente, um cliente preguiçoso? É o cliente que fica esperando o lead chegar. Ah, chegou 3 conversas, mandei o preço, agora vou esperar mais 3. Isso aí é sorte também, isso aí não tem um método, isso aí é sorte. Isso é sorte. Certo? Porque falei, se não falei, o cara bateu aqui, aqueles varejão lá, é uma feira, o cara grita lá, fala que tem peixe, que quem entrou ali joga em cima o preço e vai que vai. Esse cara tá lascado. Porque se acabar esse movimento, se tiver uma escassez de movimento, ferrou tudo. E é por isso a importância de ter um método. Então o tema de hoje é método, né, Gabriel? É isso aí. Então o Gabriel ainda falou, ó, se vocês não pegaram essa chave aí, ó, as caixinhas, o cliente em que caixinha que ele tá, então você vai passando ele da caixinha 1, 2, 3, 4 até a caixinha venda. Então, pessoal, pega essa manha. até quem está assistindo a gente ao vivo aqui, a gente está contando uma história, hoje é um bate-papo, vai ter muitos programas aqui ainda pela frente, toda semana conteúdo, convidado, e quem está assistindo ao vivo, aproveita esse momento do ao vivo agora para mandar sua pergunta. A gente está aqui com as meninas aqui nos bastidores, aqui na produção, elas estarão mandando aqui para a gente, se houver alguma pergunta aí, pode sinalizar para a gente. Manda esse convite aqui para os seus amigos, compartilha aí também, que pode ajudar. Esse é um programa gratuito justamente para ajudar você a ter mais cliente, a ter mais venda, a ter insights e mostrar às vezes a clareza de falar, caramba, minha venda não estava com método e é por isso que a imprevisibilidade estava acontecendo. É muito legal, nós estamos falando de método aqui, eu estou lembrando, cara, não existia internet ou quando existia era a internet começando. Eu não vou falar datas novamente, que eu não quero falar para vocês a minha idade, mas quando eu trabalhava numa certa escola profissionalizante, a gente fazia um processo de vendas, eu era captador de aluno, de matrícula, né? E aí era macrocaptador o nome na época, né? E a gente ia nas escolas públicas, olha o processo, conversava com a diretora deixava a gente entrar na escola por causa do projeto que a gente passava, que era a estratégia das nossas vendas. E aí depois a gente ia em sala, olha que legal. Aí fazia uma palestra de 10 a 15 minutos, com todo o script, com toda a estratégia. A gente montava, falava que a matrícula era trocada por leite. Olha a estratégia, tinha estratégia em tudo. E isso nem existia internet. A internet estava engatinhando, né? Final dos anos 90. Então, o que a gente fazia? Ia nas escolas,
falava lá com os alunos, sorteava a bolsa de estudo com descontos, que é o gatilho, não existia esse nome gatilho, mas era o gatilho da época, né? Hoje tem os gatilhos mentais, já tem livros e tudo mais, mas na época era esse gatilho. Quem doasse o leite, quem participava da campanha de doação, era um projeto social, tinha um desconto e o gatilho de escassez. Eu dava na sala de aula somente 6 a 7 bolsas de estudo, que era um formulário, uma carta bolsa de estudo para os alunos e até amanhã. Olha, outra escassez para fazer a matrícula, senão não ganhasse a bolsa, os descontos e todo o projeto. E olha que legal que a gente vê na internet esse método sendo usado hoje, quando no final dos anos 90, mais de 20 anos, a gente utiliza porque a gente vende para ser humano. E tudo isso aí era um método. Então a gente fazia esse processo passo a passo. E o legal que a gente tinha, que hoje temos também lá na aceleradora, presta atenção muito nisso aí, ó, que é os números. Eu entrava, se eu tinha 10 salas de aula que eu entrava, eu tinha no mínimo 10 matrículas. Olha o funil que a gente fala hoje, funil de vendas. Existia também nesse processo que a gente fazia. Hoje a gente sabe que lá na aceleradora, se a gente tem reuniões, a gente tem o número de vendas. Sim, a gente já imagina e prevê quantos clientes novos vão começar com a gente no mês de março. No mês de abril, a gente inicia o mês já tendo uma previsibilidade de quantos clientes vão entrar, por conta de números que antecedem o fechamento. O fechamento acaba sendo uma consequência igual ao teu caso. Sim, você já entrava na sala sabendo... 40 alunos, eu vou entregar uma média de 7 bolsas de estudo, 7 cartinhas bolsa de estudo, desses 7, um vai ser aluno. Então era o processo, e aí tem o processo que eu falava, que eu dava os descontos, que eu fazia isso, então era todo o processo. E hoje na aceleradora, mais de 20 anos depois, a gente tem o processo. Eu tenho livros de caras aí da década de 20, 30, 40, de vendedores daquela época. Caramba. Que ele fala que tem um processo. O Lobo de Wall Street, ele fala do processo dele, do método da linha reta. Cara, quem leu o livro. Quem nunca leu o livro e quiser assistir o filme, fica a dica até. O Lobo de Wall Street é escola de venda raiz ali. E a internet, ela ajuda muito nesse processo. Por quê? Porque ó, imagina o trampo que o Vitinho ia precisar fazer de follow-up com os 30 alunos que não compraram por sala. É humanamente impossível. Tem uma frase que eu posso errar o autor. Eu acho que é do Zig Ziglar. Mas uma das habilidades que todos precisam desenvolver é a habilidade de se conectar com o maior número de pessoas possíveis de uma forma simples. Aprenda a se conectar com o maior número de pessoas de uma forma simples. E aí o Vitinho, na época, do porta a porta, ele entrava numa sala com 40 e vendia 10. Agora o follow-up daqueles 30, humanamente impossível dele conectar com todo mundo. E não tinha nem recurso, né? Não Porque tinha. eu entregava um panfleto, um material. Recurso, ferramenta. E a história desse cliente que me chamou, que a gente estava contando aqui, foi por um follow-up devido à estratégia de internet, digital. Para quem não sabe, quem está assistindo esse programa é um convidado, acabou de chegar. Uma das formas que a gente utiliza é a comunidade. Nós temos um grupo com mais de 400 empresários, onde a gente mantém conexão. Sem falar de contratar o nosso trabalho, fazer propaganda do nosso trabalho. Ali a gente vem para transbordar, para entregar, para semear de forma gratuita e também para ser visto. Só é lembrado quem é visto. E esse cliente, depois de 11 meses, por que ele lembrou da gente? Foi de repente que ele achou um cartão de visita ou que a memória dele? Não, é intencional. Uma hora ele falou assim, puxa, alguma coisa tocou ali, que ele lembrou, ele olhou alguma coisa nossa, me chamou e falou, Gabriel, eu acho que eu estou pronto para iniciar o trabalho com vocês. Isso é um caso, você me perguntou uma história, uma das histórias mais recentes que me veio aqui na mente. Agora, né? E na reunião que a gente fez de 10 minutos no máximo, eu perguntei para ele, falei, e aí, de lá para cá,
Você falou que estava esperando as coisas mudar, né? E aí, mudou? Ele falou, Gabriel, mudou para pior. Mudou para pior. Eu tinha uma equipe, a equipe foi reduzida em 50%. No ramo da construção, se você é do ramo da construção, sabe o desafio que é mão de obra. E o pessoal da mão de obra, se você não dá trabalho, o pessoal vai contra. E aí você vai ficar cada vez com uma equipe frágil, né? E ele falou, Gabriel, eu não mudei nada, preciso mudar alguma coisa para eu ter resultado diferente, vamos começar a trabalhar junto. Começou agora, tá todo entusiasmado aí, e agora é a hora de arrepiar aí as vendas. E essa é a história que eu lembrei aqui, Sim, não, top. Falando de follow-up, mas... E o legal é falar para você também que está assistindo, quando eu falo de método, eu vou simplificar um pouquinho aqui para você. Qual que é a etapa 1 do seu atendimento? Essa etapa 1, qual é o processo para ela ir para a etapa 2? Da etapa 2 para a etapa 3, 4, 5. Qual que é o método que você usa em cada caixinha, cada parte que o seu cliente está navegando nessa jornada de compra? Você tem isso definido? Você já conseguiu construir? É isso que a gente está falando. Quando a gente falar de um método de atendimento, um método de vendas, é para isso. Que você vai fazer o quê? Você vai gerar um processo que depois, já falamos algumas vezes em lives, você vai só preencher a pipeline, que é o topo do funil. Então eu preciso de 100 pessoas, 100 contatos, para eu trabalhar esse funil, que é esse passo a passo. O funil é um passo a passo. Mas quando você não tem o método, eu não consegui vender para esse, e fica bagunçado. Muitas empresas, e eu chuto em falar que 90% das empresas não têm um método de vendas. E assim, ter esse método é legal porque te ajuda a identificar aonde está o furo no balde. Aonde você está errando. Não tem problema a sua empresa não estar do jeito que você gostaria. Não tem problema nenhum. Nem a nossa tá. A gente é ambicioso, a gente quer mais. A gente está grato pelo momento atual que a gente está vivendo. Só que a gente quer sempre mais. O crescimento ele é natural. Então, hoje a gente sabe qual é o furo para melhorar. O problema não é ter um furo no balde. O problema é você ver o balde sempre esvaziando ali e não saber por onde começar. Agora, se você tem ali as caixinhas, o método, passo a passo, você consegue ver os possíveis gargalos da sua empresa. Você falando nisso, eu estou lembrando também, os clientes que chegam lá na aceleradora falam, eu até faço tráfego tal, que é o meio, né, que hoje é mais fácil de trazer contato para você vender, mas os clientes não respondem. E é legal que quando ele vai criando um método junto com a gente, né, que o nosso trabalho é criar esse método com o cliente, ele fala assim, putz, agora ele já está respondendo, mas eu não estou conseguindo fazer o compromisso. Mas agora eu estou no compromisso, está dando certo, eu não consigo fazer o fechamento de vendas, essa parte de bater o martelo. Isso aí. Os que não conseguiram, que eu não consegui vender, o que eu faço agora? Você vai vendo que cada um tem o seu gargalo. Os problemas mudam, né? E a gente percebe também, por dezenas de reuniões que a gente faz todo dia, que qual que é a jornada do empresário hoje? O empresário, ele acaba estudando muito a parte técnica daquilo que ele vai entregar. Por exemplo, uma floricultura acaba ficando especialista, expert em flores. Margarida, rosa e vai pro... Expert. Uma empresa de gesso acaba ficando expert em gesso, drywall, steel frame, construção, forro, divisória. Uma empresa de mármore fica expert em comprar a melhor pedra, o polimento, as estratégias ali da produção, do corte, top. Uma clínica de estética nos melhores procedimentos. Isso é o que está acontecendo. Só que o empresário não está olhando para o outro lado, que é o quê? A venda. Aí o que acontece? Empresas com um produto incrível, impecável, um serviço excepcional e sem cliente. Fecha as portas. Então, em paralelo à sua linha de produção, a entrega daquilo que você está oferecendo, que isso é fundamental, é o básico, você precisa colocar no seu radar, e esse é o objetivo do nosso programa semanal, o Pode Vender.
Esse objetivo aqui é colocar na sua cabeça que só existe uma única profissão no mundo. Qual é essa única profissão? Vendedor. É isso aí. Já sou há muito tempo e sempre quando eu preencho um cadastro, pergunta, sua profissão é vendedor e com orgulho. É isso aí, e assim, acaba criando, né, acho que, não sei se é Brasil, mas uma cultura... Um estigma. É um estigma, né, de que o vendedor é aquele cara que não deu certo, né? Que tentou fazer alguma coisa e não sei o quê, e, pô, vou pra venda. Cara, se você, não interessa a graduação que você tem, se você não aprender a vender... Tá lascado. Tá lascado, você vai depender para sempre. Principalmente o microempresário, o empreendedor, o autônomo. Se você não sabe vender, amigão... Não interessa suas qualificações, quão bom é seu produto. Se você não souber vender, você vai ter um estoque absurdo, parado, equipe parada, cedo ou tarde vai chegar aí o facão. Então, aprenda a vender. Venda é método. E uma coisa eu quero falar também, que é um estigma que é falado nesses dias, do arrasta para cima, né? E venda, principalmente digital, muitas pessoas pensam, empresários e empreendedores, eu cheguei, estou fazendo um tráfego, por exemplo, turma aí que está assistindo, os amigos que são gestores de tráfego, fala para o seu cliente que não é mágica. Eles não vão ficar sentados com liguinha, que no meu tempo era liguinha para enrolar dinheiro. Não vai acontecer isso não. Elastiquinho, eu vou esperar, as pessoas vão vir, já vão clicar e comprar. Não, tem todo um processo, é difícil, é trabalhoso. As pessoas que falam que apertou 2 botões e acontece a venda, cara, isso aí é falsete, é mentira. Porque é trabalhoso e a gente sabe na pele. Esse método que a gente colocou dentro do acelerador e está melhorando a cada dia, estamos 2 anos fazendo todo o processo, construindo cada parte dela para ter o sucesso hoje. E de uma hora para outra vai ter um sucesso estrondoso. Só que muitas pessoas, e tem uma frase muito legal que é: custou 10 anos para eu dar sorte do dia para a noite. Porque esse processo você tem que construir. Se você não construir na sua empresa, você vai suar, você vai se lascar, vai ficar refém de banco, vai fazer empréstimo, vai trocar título. Eu já fiz muito isso. Mas tenha um método. E falando em método, eu sei que o Gabriel trabalhou numa das grandes empresas e eu queria entrar também, só para vocês pegar a visão. Até não é também muito visto aqui no Brasil, que é o marketing multinível. Sim. Só que se você pegar a manha aí, se você pegar a visão, pegar o método do marketing multinível, implantar, se você vende brigadeiro, tem até um cara que me segue no Instagram, que é o Desempregado Oficial, ele tem um método e vende brigadeiro, mas é pra caramba. Ele fatura 5, 6, 7 mil vendendo brigadeiro em pontos de ônibus. Gabriel, fala aí, como que era um método nos marketing multinível também, que é interessante, porque também tem um método. Você vai perceber que tudo é um método. A gente sempre vai falar de processo e estratégia. Eu trabalhei, acho que por 3 anos, em uma empresa de marketing multinível, americana, com um produto incrível, que mesmo depois de trabalhar na empresa, eu continuei consumindo os produtos. Infelizmente a empresa não está mais aqui no Brasil, mas uma empresa de rejuvenescimento, e nessa empresa eu consegui modelar processo de venda. Eu consegui aprender os bastidores do que é você vender de forma intencional. O marketing multinível ele tem 2 vertentes. Ele tem a parte de trazer pessoas para a equipe, representantes da marca, e tem a parte de você vender os produtos. Eu me especializei mais na parte de vender, porque eu gostava dos produtos, eu usava tudo, a minha esposa, a minha família inteira lá usava, e aí eu comecei a ver a transformação, eu falei, cara, eu preciso vender isso aqui. E a margem era boa, eu falei, cara, mas como que eu vou vender? Principalmente que é um público mais feminino. E meu network era minha esposa, minha mãe, olha lá, as amigas da minha mãe. Mas eu entendi. Eu entendi que não era para o meu network. O meu network ele é finito. Se você depende do seu network para consolidar uma empresa, cuidado. Porque tá com as horas, dias contados. Uma hora acaba. Gabi, você me falou uma coisa desse negócio de network, que é muito legal,
que é alguma coisa de lista, alimente sua lista. Os caras tinham um dilema, né? Como que é? Um hino, uma mantra. Um mantra, é isso aí. Mantenha a lista viva. Olha só, Olha que legal isso dos aí. primeiros passos que o marketing de rede até me ensinou é mantenha uma lista viva. Hoje, dentro da própria aceleradora, nós temos a lista viva. Sim, sim. A nossa lista viva é o quê? São pessoas novas entrando todo dia na lista. Isso você tem que ter formas de prospecção para conseguir alimentar a sua lista com pelo menos 3 novos nomes todo santo dia. No final do mês a gente está falando de 90 nomes ali para que você consiga apresentar sua oferta, seu produto. Então a construção da lista, lá naquela época, era aí o primeiro passo. E que a gente usa no nosso método na parte de indicação, né? Vai Isso. alimentando, Lá na parte de indicação a gente tem essa parte de prospecção. Vai alimentando mais a lista. É o pipeline lá, o topo do funil está sempre cheio para você fazer a jornada do cliente. E aí eles pediam sempre para você alimentar, era um mantra. Você falou que o pessoal falava todo dia de um processo, nós comentamos até hoje, né? Todo dia um processo de alimentar a lista. Como que era essa parada aí para você vender? Depois tinham... Olha o método aí, ó. Olha como entra o método. Aí você falou que era o contato de oi, depois tinha o... Como que era? É isso mesmo, ó. Eram 7 passos. Olha lá, é método. Eram 7 passos, então era um método. E até assim, tendo essa receita, todos diziam a mesma coisa. Não fuja do método, já existe a receita, já existe o caminho. Siga por esse caminho. E era basicamente um método de venda, onde o primeiro passo era prospecção, depois era a conexão, você se conectar e ter uma meta. E meta, ela precisa ser alcançável, relevante, temporal, com uma quantidade. Não é assim, quero vender mais. Não, isso não é meta, isso é um sonho. A meta é 3 contatos por dia. Nós temos a meta na aceleradora do time comercial de prospecção. X reuniões por dia. Só que para que as reuniões aconteçam, nós precisamos fazer X ligações por dia. Para que as ligações aconteçam, a gente precisa ter X pessoas nos chamando diariamente. Aí a pergunta vai vindo, de onde vêm essas pessoas? E aí que você começa a construir. E lá atrás, quando eu trabalhava ali no marketing de rede, eu tinha essa meta pessoal de falar, eu vou ter tantas pessoas para me conectar. Depois tantas pessoas para trazer, para transformar e apresentar a minha oferta. Depois tantas pessoas para fazer um follow-up e começar a construir. Agendar o próximo passo de trazer essa pessoa para perto, ou para um evento digital, ou para um evento físico. Então, o marketing de rede, para quem sabe vender, cara, foca em venda. Às vezes, não sei se tem alguém que já participou, que faz, ou que já... É legal que é um curso, né? É uma faculdade. Sim, e a gente, o método acelerador de vendas, até explicar um pouco para quem ainda não conhece a gente, existe a agência Canguru, uma empresa, um escritório físico em São Paulo, com uma equipe trabalhando para a sua empresa, na parte de venda, tanto na parte de prospecção, quanto na parte de conversão, tá? E uma das coisas que o nosso cliente que contrata a agência tem, é um método depois que os leads começam a chegar, porque um dos serviços é tráfego, claro, só que não é só tráfego, não é tráfego que o meu cliente precisa, isso é só faísca. A gente fala que é os 20%, né? 20%. Depois que os leads começam a chegar, precisa de um método de conversão. E o que a gente percebeu? Que existem pessoas, às vezes autônomos, às vezes até pessoal que trabalha como eu trabalhava no marketing de rede, que não precisa de uma equipe robusta, não é uma empresa muito grande. Às vezes é um autônomo que precisa de uma ajuda na venda. Às vezes ele já até faz orçamentos e tudo, mas não tem fechamento. O que a gente fez e o que é o método acelerador de vendas? A gente compilou tudo que os nossos clientes têm hoje, está dentro de uma caixinha com login e senha para quem quiser adquirir. Esse acesso tem tudo lá dentro, com vídeos, com materiais, com ferramentas, e-books e um método para adulto. São aulas para adulto.
um ensino baseado em andragogia, que é aulas curtas, com tarefa no final, para você executar e antes de ir para o próximo vídeo, você fazer a tarefa. Então, esse método hoje, qualquer um pode aplicar seguindo ali a receita. A gente encaixotou ali para te ajudar. O nosso método é parte 1. Você precisa fazer A, B, C, D. Executa, entendeu? Vai para passo 2. A, B, C, D. Fez, entendeu? Criou o processo da empresa, vai para o próximo. E assim até chegar no fechamento. Por isso que a gente fala muito de método e a gente quis trazer nesse primeiro programa. Essa estreia é para vocês entenderem um método. Se você não tem um método, eu falo assim que é muito difícil. Está muito lascado. É muito engraçado que a gente chega no próximo mês e fala assim, putz, a gente precisa vender quanto? Quanto que é o ideal para a gente? E que a gente comporta. Que a gente tem que entregar também o que a gente está vendendo. Ah, a gente precisa de 10 contratos novos, 15 contratos novos. Ah, então a gente precisa fazer isso. Pronto, investe aqui para chegar nas pessoas, as pessoas vão clicar e tem um método, vai ter reunião, enfim. Então, é um passo a passo que você tem que ter. Começa a desenhar. Não tenha preguiça, porque se você tiver preguiça, você também não vai vender. Então, crie o seu método. E aqui a gente, nesse programa, também a gente vai dar insights. E aí você consegue construir o seu método, consegue construir o seu processo de vendas. Eu falo para você, se você tiver um método, depois, quando você quiser vender o número que você quiser, é alcançável. Quando eu e o Gabriel começou a desenhar o método, a gente vendia 2 contratos novos por mês. E aí nós falávamos em 10, mas parecia uma coisa tão absurda que nós estávamos falando coisa de outro planeta. Quem trabalha com digital aí sabe o que eu estou falando. Pra gente hoje, se vender 10, a gente fica um pouquinho chateado. Putz, só 10, mano, dá pra chegar a 15. Isso aí. E pra gente era, vender 10 era uma coisa extraterrestre. Por quê? Porque depois que está desenhado um método, é um mapa, você já fala assim, putz, é isso aqui que eu tenho que fazer. E todas as empresas, todas as organizações têm um método e é por isso que eles estão onde estão. Então tem que ter, cara. Se você não tiver, pensa nisso. Pode ser o mais amador possível, mas você vai construindo. Então tem um método aí, nós demos bastante insights. Eu queria fazer uma pergunta também. Então vamos lá. Porrada. A gente fala muito assim, né, de sucesso, do que a gente conquistou, mas eu vou te fazer uma pergunta e eu vou responder primeiro, até para dar um tempo aí de pensar. O que você aprendeu na sua jornada de venda, tanto na agência quanto em toda a sua bagagem aí? Acho que a gente ainda vai ter muito tempo junto aí para vocês conhecerem um pouco melhor da nossa história. Mas assim, quais foram as dores que você teve que passar para chegar a ser o Vitinho que é hoje? Que tipo de dor que você enfrentou? Porque não foi sempre que você teve um método de venda. Não. A gente bateu muito. Vamos bater lata. A gente bateu muita cabeça, cara. Eu não tive método e eu passei por algumas dificuldades. Eu por não ter método de venda, uma receita, e eu não sabia. Eu achava que venda era habilidade. Eu achava que vender gelo para esquimó. Aquele cara ali vende gelo para esquimó, ele é bom. Preciso de um bom vendedor. Esse cara é top. Preciso ser um bom vendedor. E eu não sabia o que era ser um bom vendedor. E só que assim, eu aprendi de uma forma um pouco cruel. Eu comecei a trabalhar só com vendas. Depois que eu saí da engenharia, para quem sabe eu sou engenheiro civil, me frustrei na profissão. Trabalhei em obras grandes, construtoras grandes, Petrobras, obra viaduto, viajei para fora do estado, e chegou um ponto que eu falei, não é isso que eu quero. E quando eu saí da empresa, uma empresa grande inclusive, eu me encontrei no empreendedorismo e eu falei assim, cara, eu preciso vender. E eu já tive empresa de marmita fitness, onde eu era a parte comercial, eu não sabia cozinhar, mas eu encontrei uma equipe que sabia, e eu era a parte comercial. Só que eu tive que aprender a vender. E tive outros negócios, como a representação dos cosméticos também americanos, e por não ter um método, chegava dias onde eu ficava desesperado, onde eu chegava assim, a rolar lágrimas por não ter para quem vender meu produto. Eu não sabia o que fazer. Eu pegava meu celular, parecia aquele filme, A Espera de um Milagre.
Eu estava esperando, eu pedia para Deus mandar alguém. Deus me manda alguém. Porque se mandasse, eu conseguia talvez ali apresentar e tudo. Só que eu não tinha um método de prospecção, era a minha maior dor. Então eu quebrei, eu fiquei com dívidas em atraso por não saber vender. E nessa jornada eu consegui, hoje o método que a gente tem, o acelerador de vendas, ele é baseado não só nos acertos, mas principalmente no tanto que a gente bateu a cabeça errado, para te poupar tempo, energia e dinheiro. E para que você consiga ter um resultado o mais rápido possível e não passar pelo que a gente passou, sabe? No WhatsApp, por exemplo, uma das coisas que eu errava muito, eu mandava áudio longo para o cliente, eu mandava um monte de material, de foto, despejava ali, depois o cliente não me respondia. Sabe quando o cliente não responde? Eu não fazia mais nada. Olha só, com medo de ser chato. E aí eu não sabia o que fazer, eu não tinha, hoje a gente tem uma aula do que fazer quando o cliente te ignora. E é muito legal que os clientes falam, quando acontece isso, nossa, deu certo. Então assim... Reverti. Não é um método que nasceu... Não, a gente tanto bater a cabeça. Então assim, já quebrei, eu deixei de pagar a conta em casa, passei um baita de um sufoco, pensei até se eu estava no caminho certo, pensei em sumir, tinha hora que eu tinha vontade de sumir. Falei, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu fiz a escolha certa de não estar mais na engenharia? Então eu fiquei com aquela coisa. Só que assim, vou dizer também um outro ponto. Quando você aprende a vender, cara, é mágico. É um divisor de águas. Hoje, depois que eu aprendi a vender, a gente pode fazer qualquer coisa. Trabalhando, não é mágica. Se você tiver energia, disposição, se você for uma pessoa ensinável para aprender, ser humilde e falar, cara, eu não sei tudo, né? A gente fala, cara, a gente não sabe tudo, eu estou sempre disposto a aprender. Eu acho que a gente vai aprender muito com os convidados que vão vir aqui nos próximos programas. Nós vamos trazer. Quero aprender demais, mas foi uma jornada aí que eu tive de muita dor para chegar aqui hoje. E um pouco da minha história, bem breve. E agora te dei um tempo para pensar. Cara, eu não sei onde começo. Eu vou perguntar pro Diogo, que é o nosso... Trata nosso áudio, nosso vídeo, é o expert aí do áudio e do vídeo, se tem mais umas 4 horas. Para eu começar começando mais tranquilo, né? Porque eu vendo desde sempre, eu só fiz isso. Eu tenho 3 formações. A terceira eu tô terminando, né? Tenho 2 de contabilidade, que aí eu formei minha esposa e minha filha, e o meu filho tá se formando em letras, 3 formação. E tudo isso eu fiz vendendo. Eu só vendi. Eu não fiz mais nada. Tudo que eu estudo é vender, né? E quebrei 3 vezes, já cheguei a ficar devendo 300 mil reais. Caramba. Em 2014. Agora, 300 mil reais. E a virada, isso que aí é um ponto que eu sempre tive comigo e eu vou explicar para vocês também. Eu sempre acreditei em vender. Eu falava assim, ó, a venda vou fazer acontecer. E a última vez que eu quebrei 300 mil, não tinha mais o que fazer. Eu falei para minha esposa, falei, espera que em janeiro, isso aí era um dezembro de 2013, e eu virei e falei, fica tranquila, eu vou para a rua, começo a trazer uns clientes aí. Ela já era contadora, hoje nós temos um escritório também, a turma aí sabe. Eu falei, eu vou arrumar, e se eu não arrumar até tantos clientes em janeiro, você pode procurar emprego, pode desenrolar e tudo mais. E a venda curou. Mas eu era orgânico, eu sempre criei um método na minha cabeça para vender. Quem lembra do jornal aí, quando eu era vendedor de jornal em 2005, 6, 7, 8, 9, antigo Olho Vivo, eu peguei uma carteira falecida, pessoal que não queria mais, esses clientes não querem mais, já não compra, E aí eu criei um programa de anúncio, que era a mesma coisa com nome diferente. Criei um método para vender. Sempre estava como segundo vendedor sem carro. E eu não sabia que isso era um método. Eu tinha esse insight de método e não sabia.
E sabe qual que é o mais louco? Que é a última... Vocês vão me conhecer, muita história. Vocês estão percebendo que é mais de 20 anos. É ensinar as pessoas. É chegar e falar com o método, qualquer pessoa, você... E as meninas estão aqui, ó. Uma de 18 e uma de 20 estão aprendendo a vender. Eu acredito que é o primeiro ou segundo emprego delas, estágio, emprego, começando agora. E eu e o Gabriel falamos assim, ó, nós vamos pegar essas meninas e elas vão ser super vendedoras. Por quê? Porque é método, Gabriel. É método. E na contratação, inclusive, até contando um pouco da história delas porque também. A maioria, hoje... até cortando o Gabriel que ele vai falar, a maioria fala, tem que pegar os vendedores, os melhores vendedores, que arrebenta, que é os caras que estouram no norte. O que a gente fez aí? O Gabriel vai explicar. A gente fez na prospecção delas, né? A gente fez um anúncio, a gente divulgou uma vaga, pagando ali anúncio nas redes sociais da contratação da vaga. Chegou por volta de 107 cliques, conversas iniciadas ali, e ali começou a triagem. A gente começou a abordar esses leads ali para a vaga e começou a fazer uma triagem virtual. Dessa triagem, nunca que a gente ia fazer 107 entrevistas. A gente fez algumas. Acho que cabe numa mão, né? Sim, duas mãos. Cabe 10. Umas 10, por aí. E dessas 10, hoje a gente está com elas aqui. A Manu e a Bia faz parte da nossa equipe. E foi muito legal, porque assim, elas falaram, putz, a bagagem de vendas, e deu aquele frio na barriga e a gente sentiu de que ainda não tenho tanta experiência, e na verdade era justamente isso. O que a gente estava buscando não era uma pessoa com habilidade de vendas. Que chegou uma pessoa, né? Que chegou. Um senhor lá de 50 anos, tinha trabalhado no 67. Sei lá, 67. Minha idade, ele tinha trabalho de vendas. Ele já teve empresa e tudo. Só que não era o perfil. Não, minha bagagem, incrível a bagagem eu sei dele. Isso, eu sei aquilo, eu trabalho com... Mas não era o que a gente estava buscando. O que a gente estava buscando para o nosso time era uma coisa só: a pessoa ser ensinável. Porque a venda que a gente tem aqui não é vender qualquer coisa para qualquer um, não. É um processo. E hoje elas participam de um processo da venda. E não do... sabe aquela cobrança injusta do time comercial de botar um cara atrás de um computador e depois falar, bora, e aí, cadê a venda? E ele ter que se virar, aquela coisa... Tá, mas por onde eu começo? O jornal aconteceu isso. Tô aqui, ó. Isso acontecia comigo. Bora, vai lá. Só que não tinha ninguém me cobrando. Quem me cobrava era a vida. A vida me cobrava. Meus boletos chegavam em casa. Meu amigo. Quem me amava, assim, me mandava muitas mensagens era a companhia de água e luz. Ficava me mandando, me lembrando ali, ó. Tá vencendo. Tá vencendo. Então, isso me cobrava muito. Eu falei, caramba, como eu vou vender? A gente não precisa disso, de alguém que não precisa. É só seguir. E assim, elas estão com a gente há pouco tempo. A gente fala que vendeu, bate o sininho, tem a dinâmica lá. Estão aprendendo pra caramba, tem muita coisa ainda pra lapidar. E é isso, essa é a jornada, é ser ensinável. Ter um método, a gente tem esse método. Não, tem que ter um método, porque o problema não está nas pessoas, está no método. Falando já de funcionário, a maioria das pessoas contrata por habilidade e demite por comportamento. Mas o comportamento é culpa também do empresário. Porque lança o profissional dentro da empresa, vai lá. Isso aí. Cara, não vai lá. Se ele não tem um processo para executar, ele não sabe o que fazer. Então, e nas vendas também é isso. E olha até a gente está encerrando aqui o programa daqui a pouco, mas a importância do método não é só para você no momento atual. Se você sonha da equipe crescer e não tem um método de venda, quer dizer que você é o melhor vendedor e você está vendendo. E se você não sabe como está fazendo essa venda, você está com a algema na tua empresa. Como que você vai delegar para o próximo? Sim, nem sabe. Delegar o quê, né? Delegar o quê? Como que você vai contratar alguém e passar tudo o que você sabe? Hoje a gente pode ter quantos vendedores a gente quiser. A gente pode colocar mais 10 pessoas e falar, pessoal, essa é a receita. E é isso que a gente quer passar para os nossos clientes também. Que hoje, o seu time de vendas talvez seja você que faz sua venda. Só que amanhã chega alguém novo na tua empresa.
E eu quero que esse novo da tua empresa siga o mesmo padrão que está sendo implementado com a aceleradora de vendas. E até para resumir, eu vou dar o Diogo, né? Uma missão aí pro Diogo, não sei, tá? Ao vivo é assim mesmo. Mas se o Diogo puder colocar uma frase na tela, dá, ô Diogo? Colocar uma frase aí. É complicado, você já tá no lascando a vida. Aí. Então anota aí, ó. Eu queria que você anotasse no seu caderno aí. A gente não combinou, mas o sucesso deixa rastros. Em toda a nossa caminhada, a gente foi batendo a cabeça e hoje a gente sabe um caminho que deve seguir. E a gente quer deixar essa trilha para você aberta. Você não precisa sair, né? Quem já abriu trilha sabe quantos cortes, machucado, cai em buraco. Você não precisa passar por isso. Você pode ter uma trilha, um método, seguindo. Aqui no nosso Pode Vender, é esse o objetivo de toda semana tá semeando mais um pouquinho. Essa é a nossa produção aí, eu dei a missão e ele cumpriu, hein? Foi rápido, hein? O sucesso deixa rastros. Então, eu quero, de tudo que a gente falou, da minha história, da história do Vitinho, que você grave isso. O sucesso deixa rastros. Começa a anotar as vendas que você fez. Como foi? O que você fez? Quais os padrões que você pode encontrar e compartilha com a gente. Eu quero trazer aqui convidados para encontrar quais são os padrões. Quais os padrões. Porque hoje a gente tem um método, mas esse método não é engessado. A gente pode cada vez mais aprimorar e incluir novas etapas. Tá fazendo acontecer. E aí, é sobre isso, né? Vender é sobre isso. É você pegar, encaixotar um método e transformar isso no seu dia a dia, num passo a passo, para você ter resultado na sua empresa. Então, se você quer vender, segue a gente aí nas redes sociais, no Instagram aí, Canguru, agência de vendas. É isso meninas? Estou falando certo? Canguru, agência de vendas. Eu sou péssimo em falar em redes sociais, mas acertei. E todos os dias a gente tem um insight também na nossa comunidade, que é a comunidade WhatsApp Vendedor. É isso aí. Comunidade WhatsApp Vendedor. Quem não tá na comunidade, chama a gente aí no... Chama a gente. No Messenger. E para encerrar também, se você, depois de ouvir essa introdução, que nem foi conteúdo, hoje foi um bate-papo incrível. Ideia. E precisa vender mais e quer até conhecer o nosso time, bater um papo, agendar uma consultoria gratuita para conhecer a sua empresa, suas dores, encontrar soluções, fazer um diagnóstico, manda no direct, eu quero, aqui no direct da Canguru, manda assim, ó, eu quero saber mais. Fala assim, ó, se você falar que estava no Pode Vender, você vai ganhar um presente especial. Ô, louco, isso aí eu não tô sabendo. Mas fala assim, ó, eu estava no Pode Vender. Comenta lá, eu quero... Pode Vender, que a gente já sabe que é o código, né? Colocar Pode Vender. A gente já sabe que é o código, né? É isso aí, é isso aí. Então a gente está esperando pela sua mensagem. Semana que vem, toda terça-feira às 16 horas, é o nosso compromisso ao vivo aqui no Pode Vender, te ajudando com estratégias, pílulas, convidados, histórias sobre venda para você aplicar aí na sua empresa. E eu quero agradecer toda a equipe do Sim Comércio aí, o Diogo, o Lino, o doutor Reginaldo, que cedeu aí o espaço, né? Que é esse lugar incrível. Se você quer um estúdio para programa, podcast, um estúdio, tem o Diogão ali que manja tudo na parte de estúdio, áudio e som. Áudio e som, falei certo? Não, áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Chama aqui também, a gente passa o telefone para vocês aí, ó. Vocês estão percebendo, foi um pouquinho corrido, mas olha que o Diogão já fez aqui, ó. Produziu já o nosso logo, já produziu todo esse trabalho aqui. Eu quero agradecer o Sim Comércio aí, a turma incrível, e conheça mais também o Sim Comércio Guarulhos, que é um grande parceiro nosso, que está fazendo esse trabalho aqui em Guarulhos incrível. Se você não conhece, não tem nem ideia, você que é comerciante de Guarulhos também, você tem incríveis, mas incríveis vantagens sendo parceiro do Sim Comércio. Aí eu quero agradecer essa turma que é maravilhosa. E aplausos aí, gente. É o primeiro! Então aí tá de fato, estreamos o nosso programa. Vamos trazer aqui muita história boa, muita estratégia, insights. Agradeço aí a todos que participaram e nos vemos no próximo.